muita coisa maravilhosa na internet, com fonte super confiável, mas também tem muita coisa que não serve para nada, só desinforma, faz um desserviço, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, Denise. Assim, esse mundo moderno da internet, eu até brinco que depois da revolução, talvez da escrita, né, que divide o mundo na história e pré-história pela escrita, eu acho que a internet é uma nova revolução, né? Então, realmente, as pessoas não tinham acesso a nenhuma informação. Porque os livros de medicina eram caríssimos, Sim. né? E difíceis de entender também. Difícil. No nosso segundo grau, a gente não estuda tão a fundo doenças, né? A gente estuda ciências básicas. Mas a internet fez uma revolução, porque todo mundo pode colocar informação na internet. Isso veio coisas boas. Se você pensar, né, as maiores instituições têm sites que colocam informação de saúde, né? Os institutos públicos de saúde colocam informação e isso, sem dúvida, né, que é o termo mais moderno, viraliza, né? Pra você ter ideia, Denise, eu comecei um canal, eu tenho um canal do YouTube também, eu acompanho também o da RIT aqui. Neurocirurgia BR, que é o teu, né? Neurocirurgia BR, né? Botando sem conta. E o que acontece que eu comecei a notar? O próprio médico tinha um receio muito grande de colocar informação na internet, né? Porque como tinha muita informação ruim, a gente fica na dúvida, né? E eu falo para todos os familiares meus, que é o que acontece. Quem tem grupo de WhatsApp sabe, né? E eu, sendo médico, a família pergunta, isso é verdade, isso não é verdade? E você também deve receber, né? Muita informação. Eu não sou médica, mas eu recebo tanta, às vezes, barbaridades no WhatsApp. Outras pessoas me perguntando se é verdade ou não. E veja bem, eu nem sou médica. Então, às vezes eu preciso fazer o meu trabalho, que é de jornalista mesmo, mas para desmentir algo que eu não vou conseguir desmentir para tanta gente, né? Perfeito. Isso era uma coisa que a gente não valorizava tanto. O próprio médico recebia informação e falava, não é possível que alguém vai acreditar. Mas hoje está gerando problema de saúde pública. É uma das mais baixas taxas de vacinação. Um absurdo, é verdade. E muitos acreditam que é por causa dessas fake news sobre saúde que viralizaram, né? E as famílias começam a acreditar, vacinou tal criança, faleceu, aconteceu isso. Então, assim, o que eu digo para todo mundo é, o mais importante sempre é a fonte. Então, quando você for olhar qualquer informação, se ela não diz de onde é, desacredite. Porque, com certeza, isso vai fazer menos mal para você e para a sua saúde. Quando você estiver na internet, é a mesma coisa. Procurou informação no Google, nem tudo que está no top do Google é o fonte mais confiável, até porque a gente sabe que tem uma possibilidade até de patrocinar, a pessoa paga um dinheiro e fica a fonte... O que está lá em cima é pago, com certeza. É pago, né? E a outra coisa que acontece muito na internet é a forma que você escreve. Você pode escrever, eu tenho o canal do YouTube e aprendi isso também, né? Que no YouTube o pessoal chama de clickbait, que você faça um título tão chamativo que é uma estratégia de marketing, né? Nem de internet, né? A pessoa clica naquela informação e aquilo otimiza também nas buscas. Então, o que eu digo para todo mundo é, o problema não é clicar, o problema é você ver de onde está indo aquela informação. Não acredite em tudo que está e veja quem escreveu. Não teve assinatura, não teve fonte, não acredite. Pare de ler e procure outra fonte. E é muito fácil porque no site do CREMESP é possível você acessar, né? Os CRMs em geral você consegue acessar na internet. E aí você vê se é médico mesmo, o número está certo, se tem alguma especialidade, se está ativo ou não. Então, isso é uma coisa que eu tomo esse cuidado, até para trazer o profissional aqui no Consulta ao Doutor, mas para a vida também, porque a gente recebe um monte de fake news, né? E que a gente precisa triar, saber se é correto ou não. Outra coisa que chama muita atenção, quero saber se nas consultas também o pessoal questiona isso. Ah, mas o médico fulano de tal, só ele, faz uma coisa que é diferente, ele descobriu, ele que desenvolveu. Eu fico sempre com o pé atrás, porque uma informação só com uma pessoa, sem passar por um estudo, sem tornar isso público, desconfio, né? Não, sem dúvida. O que acontece? Esse fenômeno da internet, eu até brinco com os colegas médicos, foi falha da gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não acreditou no poder da internet. Então, os próprios médicos, a gente... Eu digo médico, mas na verdade é mais ampliado, a área de saúde, né? A gente perdeu muitas vezes esse poder de informação porque as pessoas procuram na internet. E na internet, como você falou, escreve o que quer. E como a pessoa escreve o que quer, e muita gente, talvez a maioria das pessoas, acredita que quanto mais visualização, mais like, mais compartilhamento, é verdade, o que não é. Então, isso foi a grande dificuldade.
hoje em dia acredito que as pessoas estão triando, né? Eu brinco que até vós e tias hoje elas já sabem. Elas mandam informação e falam, não sei se é verdade, é verdade? Isso mesmo. Antigamente já passava como verdade. Olha o que eu recebi, né? Hoje você questiona. Hoje você questiona. E o que você falou, o site do CREMESP tem sobre isso. O que eu digo, mesmo quando tem o nome de alguém, às vezes tem o nome de alguém e um monte de título que pode não ser verdade, você pegar o nome daquela pessoa, colocar no Google. Então, isso é um fenômeno bem comum que os pacientes já estão aprendendo. Minha área como é neurocirurgia, uma área bem delicada, é aquela que o paciente escolhe bastante. E eu trabalho só na medicina privada, então, de um modo geral, eles vão em várias opiniões. Sim. E, às vezes, eles falam, às vezes, até constrangido. Eu estou vindo para a segunda opinião. Eu falei, não fale constrangido, não. É verdade, você tem que olhar, você tem que pesquisar e você tem que decidir. Na informação de saúde, eu digo que é a mesma coisa. Não acredite na primeira coisa que você viu. Coloque no Google aquela informação e veja as outras fontes. Hoje, os próprios... O mecanismo, né? A mídia social tem feito o mecanismo contrário, né? Que é esclarecimento de fake news, né? Então, os grandes jornais já estão fazendo isso, né? Então, você vê que a notícia viraliza muito rápido, mas muitas vezes já tem esse contra-ataque, né? De tentar deixar a população imune a tanta informação. Grande responsabilidade também dos influenciadores, né? De tomarem esse cuidado na hora de passar uma informação também, né? Não necessariamente eles são jornalistas, a maioria não é. A maioria não tem essa formação em comunicação, né? Então, passar essa informação acho que é muito importante, a maneira como você faz isso, o cuidado que você tem, né? Deixar o especialista falar, leva ele no canal para falar sobre isso, né? Não precisa falar a pessoa. Isso. Você falou uma coisa que chamou muita atenção, que é o número de seguidores, número de likes, número de inscritos, enfim. Hoje leva-se muito em consideração e é uma pena esse número, né? Então, parece que ele está mais acreditado, né? As pessoas acreditam mais quanto mais seguidores tem. A gente sabe que isso não é o que rege, né? Tem muito médico excelente que nem está nas redes sociais. Isso é incrível, assim. Eu criei, dizendo a minha experiência, né, em neurocirurgia, que não existia na época que eu criei. E aí você vai dando informação e você fica na dúvida se as pessoas estão procurando na internet. E você se assusta a quantidade de pessoas. Eu tenho um canal do YouTube com 18 mil seguidores. Eu fico... o Neurocirurgia BR. Tá. Eu penso assim, uma doença, só doença rara, não é tumores cerebrais, não são doenças comuns. Por exemplo, em minha família toda eu nunca tive um parente com tumor cerebral. Eu lido com isso no dia a dia, é minha área de trabalho, mas são doenças raras. E muitas vezes você percebe que a maioria das pessoas, elas estão buscando informação, imaginando que ela pode ter uma doença ou não. Então, o que eu falo com todo paciente, eu falo assim, se o paciente tem um médico da família, a gente já conversou isso outras vezes, né? Um médico de confiança, muitas vezes vai evitar uma série de exames, vai evitar muitas consultas, às vezes desnecessárias, para ultra especialistas, quando na verdade a pessoa às vezes tem uma dor de cabeça simples, né? Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca familiar e nunca procurou. E ela já está lá no YouTube vendo as informações sobre os tumores cerebrais, os subtipos, né? Já você me fala sobre essa busca por informação também causa uma reação dentro do nosso corpo. Perfeito. E ela pode ser boa, ela pode ser ruim, dependendo do que a gente lê. Já você me fala como isso pode ajudar ou atrapalhar o decorrer aí de uma possível doença, que na maioria das vezes nem é nada, né? Você coloca no seu Instagram também algumas perguntas que médicos que estão se formando, às vezes residentes, enfim, eles respondem. Você acha que isso também tem uma coisa legal de já incentivar? Porque aí a pessoa que está ali, ela não tá, de repente não é o momento de estudar, né? Mas ela passa pela tua página e ali você já traz uma questão, né? Um questionamento. Você acha que isso ajuda também para esse novo... É um novo olhar, é um novo caminhar da medicina também, né? Eu acho bem interessante, porque assim, como eu vejo uma família que não tem médico, depois veio minha irmã anestesista que fez o USP, ficou, trabalha lá na USP também, eu também. Eu não conseguia meio diferenciar esse ambiente médico do não médico. Perfeito. Porque você tem um pai e uma mãe, mesmo não sendo médico, você tem uma dúvida, né? Emocional de como lidar, você pergunta a ele, né? E eu brinco que minha mãe não é formada, mas quem dá todas as informações em casa é ela, né? E eu acredito que a internet fez essa revolução que é boa. As pessoas têm que estar no mesmo lugar conversando. Então, o que faz eu ser médico foi que eu estudei para ser médico, mas as dúvidas que a gente tem, algumas informações, um familiar, um parente, ele tem também, né? E ele pode ter essa troca. Então, na internet, o que eu achei interessante, a experiência que eu tive, foi que é um local amplo, que tem desde paciente, pessoas que passaram por tumor cerebral,
E eu falo com todo o estudante que vem conversar comigo. Eu sou neurocirurgião. Eu nunca passei por uma neurocirurgia. Só quem passou sabe te informar o que sente, os medos, né? Por mais que você leia, que você estude, que você opere todo dia, você nunca vai saber o que está daquele outro lado da mesa. Então, assim, eu acho que a mídia social ela faz isso. Ela quebra aquela barreira. Então, a gente tinha muito na medicina, muito forte, o paciente, né? Você estava sempre, mas assim, somos todos pacientes, né? Vamos ser um dia, né? Eu falo com todo paciente, eu até brinco, né? Minha mãe sempre fala, você é muito brincalhão para ser neurocirurgião, quando eu ia escolher lá atrás. Mas eu falo assim, que o processo de adoecer é algo da vida de todo mundo, né? Nunca vai ser fácil, eu brinco com os pacientes, eu falo que é que nem boleto, né? Vai chegar, não vai ser fácil, mas a gente vai ter que superar. Eu acho que a internet ela faz isso, coloca todos no mesmo patamar de discussão e, obviamente, que tem muita informação técnica que só o médico ou outro profissional de saúde, se for o caso, tem a competência e qualificação para falar. Excelente. Vou aproveitar esse momento que a gente vai começar a falar sobre como é que o cérebro reage às emoções e aí o paciente reage de um jeito ouvindo o doutor falar dessa forma, né? Com leveza, por mais grave e rara que seja a doença, a gente espera, o paciente espera do médico